E aí, galera, como é que vocês estão? Já faz um pouco mais de 2 meses, eu acredito que eu passei por aqui mostrando minha redação. E de lá para cá, infelizmente, o tempo nos provou corretos, não é mesmo? Com a saída aí dos espelhos e da vista pedagógica, também da nota dos treineiros, ficou mais uma vez escancarado as inconsistências que aconteceram e a completa incompetência do INEP em estar lidando com esse certame assim que é de tão caro para tantas pessoas, que é de tanta importância para toda a educação brasileira, enfim, é o que garante a entrada ao ensino superior em todo o território nacional. E aconteceu esse completo descaso, né? Não faltam reportagens aí, graças, né, ao nosso jornalismo livre que temos, a grande pessoa da Luísa Tenente aí também do G1, que realmente abraçou a causa dos estudantes e mostrou várias inconsistências, a incompetência que aconteceu ao longo de todo o processo da prova do Enem, desde o vazamento das questões, até agora a correção inconsistente da redação, a falta de pronunciamento, a omissão do órgão, sabe? É um completo descaso. O Enem perdeu, na minha opinião, completamente sua credibilidade, ainda que, claro, se mantenha com toda a sua importância, né? O INEP perdeu sua credibilidade, mas o Enem continua sendo aquilo que garante a entrada de muitas pessoas, inclusive dos recantos mais, eu mesmo sou do interior, né? Dos locais mais distantes do país, o acesso à universidade, o acesso ao ensino superior. E bem, se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, eu gravei um vídeo há uns 2 meses, né, mostrando a minha redação e pedi para várias pessoas, para quem, né, se disponibilizasse, falar o que ele acreditava, o que ela acreditava que podia ter acontecido com a minha redação, qual nota que você me daria, em quais competências você me descontaria ou não. E bem, muitas pessoas também falando, né, com razão, ah, não, mas é melhor quando tiver o espelho, porque com o espelho a gente sabe com certeza o que você escreveu. E bem, minha redação tá igual ao que eu mostrei no vídeo, mesmo tendo passado no rascunho. Eu não mudo praticamente nada, eu só acrescentei ao final realmente no espelho, que eu passei lá na hora. Eu acredito que sobrou linha, um pouquinho mais coisa na proposta de intervenção, né? O que é cobrado na C5, mas só alguns detalhes, sabe? Foi adicionado, nada que mudou estritamente o texto. Tanto que se você viu aquele vídeo, se você não quiser, eu deixo anexado em algum lugar, você pode procurar no canal. Vou estar mostrando aqui minha redação, mas ela tá praticamente toda igual. Ó, vamos aqui para o tablet, mostrando aqui tudo que eu mostrei naquele vídeo, né, sem alterações. Eu deixei exatamente da forma quando terminou o vídeo. Eu deixei aqui a análise que eu fiz, as coisas que eu sublinhei. Se vocês quiserem aí, podem dar uma lida, podem pausar aí para dar uma olhada. E aqui o meu espelho, que é exatamente a transcrição daquilo que eu fiz. Tudo bem, pode existir uma rasura, né? Pode existir coisas da escrita que não vão passar para a transcrição digitalizada, mas está tudo aqui. Né? Tudo que eu coloquei no meu texto, se você quiser, eu acredito que minha letra, apesar de ser um pouco, não ser a melhor caligrafia do mundo, dá para ser lida com tranquilidade, que eu vou tentar pausar aqui para quem quiser ler, ó. Dá para ver aqui bem a introdução, D1, D2 e a proposta de intervenção. Pode ver que aqui no finalzinho da proposta de intervenção vai estar um pouquinho diferente do que eu acabei transcrevendo, porque, enfim, eu acredito que sobrou linha na hora e aí eu escrevi mais umas coisinhas, né, para dar aquele detalhamento final que é sempre importante na C5. E com esse texto, eu tirei a nota de 760. Eu pedi para vocês me falarem onde vocês acreditam que eu poderia ter sido descontado ou não, se foi uma nota injusta. E, enfim, várias pessoas mandaram. E foi perfeito que isso aconteceu para demonstrar exatamente como o processo ele é incoerente ou não é correto, porque nós temos uma cartilha do candidato, nós temos uma cartilha dos corretores, e mesmo com todas essas informações, nós que realizamos o Enem, corretores que realizam o Enem, professores que realizam o Enem, não conseguem determinar de fato o que aconteceu ou não diante de uma correção. Muitas pessoas dizem, ah não, era um texto mais 900, e outras pessoas dizem, ah não, seu texto deve ter sido penalizado por isso, foi um repertório genérico, foi isso ou aquilo. Por isso eu vou fazer essa análise com vocês, mostrando agora, eu vou tentar deixar aqui na tela opiniões, né? Pessoas disseram, acho que você foi descontado aqui, descontado aqui, descontado aqui. Se você não deu sua opinião, você não tinha visto o vídeo, pause agora o vídeo e escreva aí nos comentários, eu acho que você foi penalizado em tal competência, ou em tal competência, e ó, tá aqui o meu texto na íntegra, tá? Aqui também a transcrição dele, não mudei desde que eu fiz o vídeo, nada aqui dessa transcrição.
Lembrando que aqui no finalzinho pode ter algum detalhe que eu acrescentei a mais, mas está tudo exatamente como eu escrevi aqui. Onde você acredita que eu fui penalizado? Porque eu vou mostrar agora a minha vista pedagógica para que vocês vejam, de fato, né, como saiu, onde que eu fui penalizado. Então vamos lá, 3, 2, 1. Tá aqui, minha vista pedagógica. Ela não saiu com erro, aconteceu, né, de várias vistas pedagógicas saírem com somas erradas, somas ímpares, e nesse sentido técnico não teve nenhum erro na minha vista pedagógica. A minha competência 1, que mede o domínio, né, da língua portuguesa, gramática, ortografia, erros, desvios da estrutura e tal, 360. Essa daqui já é quase de praxe, né? Todo mundo já que faz a redação acredita que sempre vai cair um 160, né? O 160 é certo, o 200 é se você der sorte, e 120 ou notas abaixo é se você realmente tiver acabado cometendo ali grandes deslizes. Agora 160, todo mundo que faz um texto perfeito já imagina que pode vir porque os corretores muitas vezes mal leem o texto e acabam atribuindo uma nota só para caso de, pelo cansaço, terem deixado passar algum erro, mas o 160 já é quase certo. O que me matou foi esse hat-trick aqui. Já posso pedir música no Fantástico, porque 140 na C2, na C3 e na C4, para quem é acostumado com tirar mais de 900, em conhecer as competências, no ano passado, em 2024, eu tinha gabaritado todas essas competências, aí de repente, 140 em todas. E para quem não sabe, galera, quando acontece 140 é porque um professor, um corretor deu 160 e outro corretor deu 120. Aí eles fazem a média e chegam aqui e sendo na nota de 140. Só que, gente, como pode haver uma diferença de 40 pontos na concepção do corretor, né, na correção de um corretor, em 3 competências? Sabe assim, há essa divergência. Um corretor deu 160 para as 3 e outro corretor deu 120 para as 3. Qual foi o treinamento que esses corretores passaram para acontecer uma divergência tão grande entre nós? Mais de 40 pontos entre um resultado e outro. E a C5 aconteceu de ser 180 também, que é quando um corretor dá 200, ou seja, gabaritou, e outro dá 160. Aí vão lá e deixam no meio de 180. O que eu consigo ver aqui que o treinamento esse ano dos corretores foi completamente maluco. Foi completamente sem lógica, foi completamente talvez apressado, né? Ou sucateado. O próprio pagamento que eles fazem aos corretores é muito sucateado. Eu acho que é menos de, ou pouco mais de R$ 3 que eles pagam por redação. Para ser aquilo viável, o corretor tem que corrigir muitas vezes 100 redações em alguma horas ali que eles têm disponíveis ao longo do dia. É um sistema meio difícil, né? Eu já vi que o software que eles utilizam não é dos melhores, enfim, fica muito confuso. E aconteceu o que aconteceu, sabe? Assim, que bom que o tempo nos inocentou para mostrar que não foi um alarde meu, que não foi um alarde de fulano, de cicrano, não, foi algo sistemático. Foram erros sistemáticos que aconteceram em cada etapa do processo do Enem 2025, que acabou descredibilizando ele completamente. E bem, aqui está a minha vista pedagógica. Eu vou ver ainda se é possível, por via judicial, já que o Enem não possibilita recurso, você pedir recorreção, por via judicial eu consegui uma recorreção, consegui outra visão de outro corretor, mas aqui está a minha vista pedagógica. E muitas pessoas falaram, sua redação está genérica, sua redação não faz sentido dentro, sei lá, da lógica do Enem, da criticidade que o Enem está cobrando agora. Vocês leram minha redação, quem pausou, pedi para vocês pausarem, e aqui eu vou mostrar uma série de redações nota 1000 que usam estruturas, argumentos muito semelhantes, porque afinal quem estuda a redação do Enem se baseia nas notas 1000, né? Se baseia o seu estudo em pessoas que escrevem bem, e aí vão ali, às vezes se inspiram em uma construção ou outra, em um argumento, em um conectivo, e vão a partir daí montando sua redação. Vocês podem ver no exemplo aqui da redação que foi nota 1000, do Caio Braga, uma construção do texto muito similar à minha, introdução D1, D2, intervenção, né, dentro do texto dissertativo argumentativo, com conectivos similares ao que eu posso utilizar, ou sinônimos, né? Vou trazer outro exemplo aqui, o exemplo aqui da Larissa Mello. Vocês podem ver e comparar. Aí muitos falaram, é porque o seu argumento, o seu repertório ele é genérico. Aí vem aqui a moça, ela utilizou a Constituição Federal de 1988, ou seja, não existe isso de repertório genérico, não existe isso de repertório de bolso.
tudo que acontece é como você utiliza aquele repertório. Se você realmente só solta a frase e não explica, não adequa o tema, não consegue explicar ou demonstrar como aquilo faz sentido dentro de um tema, né, fazer essa conexão, realmente ele se torna um repertório de bolso porque não tem utilidade alguma. Agora, a partir do momento que você traz um repertório e você consegue articulá-lo, você consegue representar como aquilo para você, dentro da sua autoria, representa algo relacionado ao tema, ele não tem como ser classificado como um repertório genérico, porque você está dando produtividade ao repertório, que é isso que a competência cobra, é você dar produtividade, né? Você estabelecer uma autoria. Aqui tem outro exemplo, né, de redação da Larissa, que com certeza tem as suas divergências em relação a mim, mas vocês podem ver que é uma estrutura similar, uma dissertação argumentativa que o Enem cobra. Enfim, aqui ela gabaritou, que também o Rodrigo Fortes, né, aqui a letra dele tá meio esquisita, mas vocês podem ver aqui, ó, filme O Agente Secreto, eu citei Ainda Estou Aqui, né, ó, e vocês podem ver, ó, todas as construções, todos os conectivos, os argumentos são similares à ideia que eu trouxe, as ideias que eu levantei, que estão dentro do tema, que estão dentro das perspectivas associadas ao envelhecimento, enfim, aqui se quiser eu disponibilizo esse link aqui, tá aqui na página do Guia do Estudante para vocês lerem. Mas enfim, é só para terminar de fazer essa análise dentro desse ponto de que a redação foi uma várzea, sabe? A redação foi realmente uma loteria, de certa forma, esse ano. Não no sentido de que sua nota foi sorteada, mas que você tinha que ter tido a sorte de pegar um corretor que foi preparado corretamente, ou que já era um corretor veterano de Enem, e atribuísse uma nota realmente condizente com sua nota e com seu preparo, que não foi o que aconteceu comigo esse ano. E aí, enfim... deu no que deu. Espero que vocês, enfim, tenham gostado de acompanhar essas nuances. E vamos ver o que será do futuro, né? O que será do Enem 2026. Mas muita gente ficou descredibilizada, ficou desacreditada, na verdade, com o Enem. E não acredito que vão estar indo para os vestibulares tradicionais esse ano, porque o INEP se mostrou muito incompetente, na verdade até omisso, diante de tantas falhas sistêmicas ao longo de todo o processo, gente, ao longo de todo o processo. Não foi uma coisa pontual, foi um descaso completo. E claro, a gente paga, tá? Para fazer o Enem. Não é, beleza, tem gente que consegue isenção, enfim, faz parte de programas do governo, consegue estar isento, mas a gente paga para fazer o Enem, tá? Não é de graça. A gente não está reclamando por causa de um serviço gratuito ou um serviço do governo. Não, a gente está reclamando por um serviço que nós pagamos, que a gente se dedicou ali, estudou para aquela prova. Passamos horas e horas fazendo uma prova em domingo, que a gente podia ter feito outras coisas, sabe? Cuidar da nossa saúde, estar com nossa família, mas não, a gente escolheu pagar por um certame, estudar, se dedicar, ir lá, realizar a prova e ser tratado dessa maneira. Entendeu? Assim, com falhas sistêmicas ao longo de todo o processo, com tudo que eu já falei aqui. Então, no mínimo, a gente tem o direito de se revoltar com isso, né? De achar que algo não está certo, porque não está. Mas, enfim... Tudo bem, eu aceito todas as críticas, se a redação ficou boa, se não ficou boa, enfim. Mandei para alguns professores, estou esperando a correção, de um grande professor que é amigo meu também, o professor Lauro. Ele até me deu uma bolsa para o curso dele esse ano, para a gente estar analisando como melhorar ou não essa redação, porque, enfim, foi muita coisa que aconteceu esse ano e está todo mundo meio perdido ainda, inclusive os professores, sem saber qual direcionamento está dando para os alunos. Mas eu acredito que agora com a liberação dos espelhos, talvez a gente consiga um norte melhor para se guiar nesse ano. E é isso. Muito obrigado. Deixa o like, comenta aí o que você achou e se inscreve no canal, gente. Tem muita gente que vê o vídeo e não se inscreve. Se inscreve aí, me ajuda. E me deem sugestão de vídeo para eu estar trazendo conteúdo para vocês que possa estar ajudando nos estudos. E é isso. Valeu!